Olá, meu povo, graça e paz, mais um tempo, mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos juntos, podermos aí compartilhar, né, da palavra do Senhor, mais um tempo a qual Deus tem nos abençoado. Então, queremos desde já desejar a você, seja muito bem-vindo a mais um culto de quarta-feira, um culto de oração. Às vezes nós não falamos, mas já está, né? Pode aí colocar o teu pedido de oração, que sempre no final aí do curso, do culto, temos o maior, enorme prazer de estar orando pela tua vida, orando por você, que Deus possa estar te abençoando. Meu pastor, como andam as coisas? Tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus? Olá, pastor. Muito boa noite, meus irmãos. Um privilégio estar mais uma vez com os irmãos para compartilhar hoje sobre liderança multiplicadora. Com certeza, um tempo que muito agradável para as nossas vidas, para aprender um pouco mais, né? Aí no final de ano, preparando aí, né? Já com todos os preparativos de Natal, Ano Novo, tudo aquilo que tem surgido, com certeza um tempo abençoado e queremos então convidar, né, você para que juntos possamos aí deixar um pouquinho de lado as festividades que está por vir e vamos aí ter esse tempo que com certeza vai ser um tempo muito agradável. Vamos estar orando então? Para darmos início e fazer aquilo que interessa, mergulhar aí na palavra e nos ensinamentos da Escritura. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos muito gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo a qual o Senhor tem agido. Pedimos a Ti por mais esse tempo que estaremos juntos, participando no chat, pensando, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então derrama, Pai, do Teu poder, derrama da Tua graça, para que juntos possamos aprender um pouco mais dessa liderança a qual o Senhor tem dado a cada um de nós, para que juntos possamos viver o Teu querer e a Tua vontade. Toma a vida do pastor Helder mais uma vez, usa o Teu servo para a Tua honra e Tua glória. É o que queremos orar ao Senhor e agradecer a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Convido vocês, então, a participar aí, né, do chat, a participar desse momento que com certeza vai ser um momento muito agradável. Meu pastor, a palavra está contigo, fique à vontade em nome de Jesus. Os irmãos também, mais uma vez, fique à vontade, participe. É muito gostoso quando podemos aí estar interagindo, nem que seja virtualmente. Pastor, contigo. Que alegria, pastor, poder compartilhar esse estudo. Nós temos ministrado em tantos lugares e tantos líderes, e para mim o privilégio de compartilhar na nossa igreja é algo bem especial. Vamos lá, então. Formação de líderes multiplicadores. Pode passar a primeira tela. Você já viu falar deste homem? Qual o conceito que você tem deste homem? Um grande pregador do evangelho. Talvez o maior pregador do evangelho do século passado. Um homem que estava com todos os últimos presidentes dos Estados Unidos, era conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos, Billy Graham. Alguém que pôde, através do tempo dele, através do ministério dele, pregar em vários locais. Billy Graham, não apenas isso, ele era um grande líder, é uma referência na forma de evangelizar. E nós vamos falar sobre líderes hoje, mas vamos recapitular um pouquinho. Você lembra da definição de igreja multiplicadora? Recite junto comigo, eu creio que a gente já está decorando essa questão. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Muito fácil, é só a gente ir aprendendo, incorporando. Não tem nada de errado falar essa palavra de incorporar, não, mas é compreender realmente esta visão no nosso coração. E essa definição diz que a nossa intencionalidade tem de ser na multiplicação. Pode passar essa próxima tela. A intencionalidade é multiplicação, é formação de liderança, é trazer pessoas para que nós possamos formar outros, para que possamos alcançar cada dia mais pessoas. E nós somos baseados o quê? Em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local. O primeiro deles é a oração. Lembra do segundo? Evangelização discipuladora. O 3, plantação de igreja. O 4, lembra disso? Formação de liderança. E o 5, compaixão e graça. Tá bom? E nós vamos aprendendo e vivenciando.
Logo na primeira aula nós falamos da visão de igreja multiplicadora e colocamos esse organograma muito simples. A igreja discipular começa com o discipulado 1 a 1, do cuidado e personalidade, daquilo que nós vamos chamar de RD. Calma, mas isso é uma próxima aula. Daqui a 15 dias a gente vai falar sobre isso. A segunda parte é justamente os pequenos grupos multiplicadores, o PGM, que é agregar essas pessoas ao relacionamento conosco. E, por último, evidentemente, a igreja, que é a grande celebração, a grande congregação do nosso Deus. E hoje nós vamos falar, então, da importância do líder multiplicador. O que é líder para você? Como que nós devemos? Qual é o exemplo bíblico de líderes? Será que a Bíblia fala sobre essa questão de liderança? Nós vamos pensar um pouquinho, quero te levar a pensar sobre essa reflexão. Primeira pergunta, qual o líder que foi mais influente na sua vida? Talvez alguém no trabalho, talvez o seu próprio pai, né? Talvez alguém um professor que te ensinou muitas coisas além daquilo que você, só da questão profissional, mas te ensinou vida. Ou talvez alguém que você admira mesmo, talvez até um jogador de futebol, um esportista, aquele que dá as coordenadas e todo mundo acompanha. O que é um líder? Cada um de nós deveria, muito importante, se cada um de nós tivéssemos um líder influente na nossa vida. Vamos pensar sobre isso. Pode passar, pastor? Nós vamos caminhar aqui com a importância do líder multiplicador. Pode passar? Nós vamos, então, descobrir o texto que eu falei na semana passada. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Esse texto é primoroso para a nossa compreensão do que é a igreja. Ele vai dizer o seguinte: Deus mesmo designou alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres ou pastores mestres. A ideia aqui é que Deus chamou líderes de modo geral, mas tendo qual objetivo? Veja aí o que diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é tirar as arestas de fazer com que a coisa funcione redondinho. E nós vamos descobrir que Deus tem colocado líderes para capacitar os santos. E quem são santos? Cada um dos membros da igreja, todo aquele que foi chamado pelo Senhor, é um santo. E nós somos aprimorados a partir da liderança, que vem pregando, que vem ensinando, que vem nos orientando, nos colocando na prática. Para quê? Continua o texto. Para a obra do ministério. Olha que pegadinha boa. Às vezes nós pensamos que quem tem ministério é só o pastor. O texto vai dizer que todos os santos têm ministério. Pensou que ia fugir? Meu querido, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebeu a presença do Espírito Santo de Deus, você recebeu um dom para trabalho. Todos nós temos um dom espiritual. E o dom espiritual tem o objetivo de glorificar a Deus e servir ao seu irmão. Já parou para pensar nisso? O dom que Deus tem te dado é para servir ao próximo. Daí ele termina para a edificação do corpo de Cristo. Na semana passada eu dei o exemplo da irmã lá do almoço, lembra? Edificação, crescimento do corpo de Cristo. Quando nós trabalhamos nessa edificação, é crescimento não só da igreja, mas em qualidade desta igreja. Nós vamos aprender a vivenciar o Evangelho no nosso meio. Esse texto é precioso para que nós possamos entender que todos nós temos um ministério. O que mais? Nós vamos descobrir aí que o líder multiplicador, uma das grandes funções, ou a principal função de uma liderança é equipar santos. É capacitar pessoas para que tornem participantes da obra missionária, usando seus dons e talentos para a glória do Senhor.
Uma das coisas que a gente fala sobre igreja multiplicadora, e eu falei isso lá na segunda aula, eu tenho tudo de cor já. Eu falei que o nosso pastor é o Tite. O pastor hoje é o Filipão, né? O time dele está indo bem com o Filipão. Porque o pastor é o técnico, o pastor é o que ensina, o pastor é que diz, olha, vai para lá, vai para cá, desenvolve aqui, o pastor que nos capacita e diz como nós devemos jogar. Se frustrou? Quem joga são os crentes. E nós temos uma ideia errada de que o pastor tem que fazer tudo, né? O pastor tem que abrir igreja, o pastor tem que fechar, o pastor tem que ligar a internet, desligar o alarme. De vez em quando eu vejo o pastor fazendo isso lá na igreja, quando nós vamos gravar alguns sermões. Mas é pouca gente. Isso até justifica, mas essa não é a tarefa de pastor. A tarefa do pastor é orar pela sua vida, é pregar a mensagem e formar liderança. Esta é uma preciosa lição. Formar líderes, assim como o princípio de liderança, que formem outros líderes, e a gente continua nessa tomada, alcançando todas as pessoas. Pode passar. O papel, então, principal do líder é formar outros líderes para que o evangelho chegue até os confins da terra. Nem Billy Graham conseguiu chegar em todo mundo. Com toda a capacidade dele, com todo o dom que ele tinha. Nós não vamos evangelizar Diadema todinho, sozinho, com uma, duas pessoas. Cada um dos irmãos. Mas tem gente que mora em São Bernardo, então São Bernardo também. Tem gente que mora em Santo André, então Santo André também. Nós precisamos formar líderes que façam discípulos até os confins da terra. Pode passar. Tem um texto interessante sobre liderança que eu quero compartilhar. Você já ouviu falar do sogrão de Moisés, conselho de Jetro? Uma das coisas, Êxodo capítulo 18, versos 17 a 18. Pastor, pouco tempo atrás, pregou sobre esse assunto, o que estás fazendo. Esse texto é muito interessante, porque o sogro de Moisés não conhecia, aliás, ouvia dizer de tudo aquilo que Deus tinha feito através da vida de Moisés. Mas em determinado momento ele vai em loco ver o que Moisés estava fazendo. E aí ele olha para Moisés e diz, você trouxe todo esse povo, você passou pelo rio, você acampou esse povo, você tem feito isso, parabéns, você não fez isso sozinho, Deus está contigo. No dia seguinte ele foi lá, talvez uma segunda-feira de manhã, e ele vê lá Moisés sentado numa rocha, atendendo todas as pessoas, uma fila, uma multidão, todo mundo lá para ser atendido por Moisés. E aí o elogio que o sogrão deu no dia seguinte ele diz, não, desculpa aí, você está fazendo, não é bom. Não é bom. Puxa, mas eu estou trabalhando desde cedo até a noite. Meus irmãos, às vezes a gente presta bem atenção, às vezes a gente pensa que de tanto trabalhar a gente está fazendo coisas boas. Nós precisamos dar um break nesse negócio. Olha o que ele vai nos ensinar com esse texto. Êxodo capítulo 18, versos 17 e 18, ele diz, com certeza, você, Moisés, e este povo que está contigo vão morrer, desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais e não podes fazer isto sozinho. Você viu um desenho aí que você conhece muito bem do seu celular, e a gente corre quando ele fica no vermelho, quando a bateria está acabando. Pois é, a palavra que Jetro dá para Moisés, falou, Moisés, você vai morrer. Se você continuar a fazer todas as coisas sozinhos, você não dá conta desse povo. Nós precisamos de uma palavra dessa. Muitas vezes você, líder de um PGM ou líder de um ministério da igreja, tem suado, tem gastado noites, feito tantas outras coisas. E nós precisamos aprender e ensinar outros a fazer. O que mais? Pode passar. Lidere. Pode passar. Lidere como?
Olha o texto aí, do verso 19 ao 22. Ele diz assim: ouve-me agora, eu vou te aconselhar. E que Deus esteja contigo. Ou seja, eu estou falando como seu sogro, mas que você compreenda que essa é a vontade de Deus, que você analise pelo crivo de Deus. Deves representar o povo diante de Deus. O que é isso? Você deve interceder por esse povo. Você deve orar por esse povo. A quem deves levar as causas do povo? Sabe para quem que você deve levar? Para Deus. Não tente resolver os problemas do povo, que você não vai dar conta. O verso 20 diz: ensina-lhes os estatutos e as leis. Olha que texto precioso. Sabe o que você precisa, Moisés, líder? Você precisa ensinar a palavra. E aí ele diz: mostra-lhes o caminho que devem andar e as obras que devem praticar. A prática do amor. Ou seja, como desenvolver, como fazer a obra do Senhor. Não é o pastor que faz a obra do Senhor. O pastor vai orar, o pastor vai ensinar, o pastor vai mostrar como que nós devemos viver do Evangelho. Eu ando por aí no estado de São Paulo todinho e tenho encontrado um monte de igreja. E todas as vezes que eu vejo, às vezes num domingo, o pastor chegando lá para abrir a porta da igreja, para ligar o som, para ligar o multimídia. Eu olho assim, eu falei: pastor, está tudo errado. Será possível que não tem ninguém? Ninguém quer fazer. Não, não é possível. Nós precisamos dividir todas as tarefas da igreja com cada um dos membros da igreja. Sempre tem alguma coisinha que você pode servir. O que mais que ele diz? Agora nós vamos analisar esse texto. Olha que coisa interessante esse texto. Ele diz assim: procura dentre o povo. Pode clicar, é o texto a seguir, verso 22. Além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, confiáveis e que repudiem a desonestidade. Olha, irmãos, esta é uma grande lição. Sabe aonde que estão os líderes da igreja de Ebenezer? Sentados no banco da igreja. Pastor, tem muitos líderes, mas eu não, você também. Sabe onde estão os líderes, pastor, dos próximos PGMs que vão ser montados? Aí sentado no banco da igreja. Pastor Cirino é um expert plantador de igreja. Ele uma vez disse para mim: pastor Helder, as pessoas que permanecem sentadas no banco da igreja saem da igreja e vão para outra igreja e não fazer nada. Nós precisamos que todos os irmãos sejam líderes. Líder não é cargo, líder é vida. Olha as características: homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade. O que mais que nós vamos aprender diante desse texto? Não faça tudo sozinho. Já viu aí essa centopeia, tanta coisa que a gente tem que fazer? Eu tenho essa grande dificuldade, confesso, pastor, que eu faço muita coisa, mas eu tenho aprendido na marra de passar as coisas para outras pessoas. Eu não posso fazer tudo. Se de repente eu vou numa viagem missionária e alguém diz: pastor, o domingo à noite ou sábado à noite é seu sermão? Não é meu não, escolhe alguém aí para pregar. Mas o senhor, não, eu não vou pregar, alguém vai ter que fazer, eu vim aqui só para coordenar. Eu já tive essa experiência e fui muito bem abençoado. Nós precisamos entender que o pastor é o técnico, ele vai ensinar, e a gente precisa delegar tarefas e formar líderes, seja num pequeno grupo, no pequeno grupo formar líderes que vão dirigir outros PGMs. Esta é a ideia. Pode passar. Continuando o texto, diz assim: os coloca como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que eles julguem todo o povo, que levem a ti apenas as causas difíceis, mas que eles mesmos julguem toda a causa simples. Irmãos, pastoreio é algo que dá trabalho. O pastor está para aconselhar, o pastor está para orientar, mas às vezes, irmãos, o pastor não consegue atender todas as pessoas.
E naqueles mandamentos recíprocos, da qual nós estudamos, muitos deles nós podemos tratar com os nossos irmãos. E aí, então, trazemos os casos mais difíceis ao pastor para tratar. Mas há tantas coisas pequenas. Muitas vezes eu me sentia em alguma igreja incomodado com alguns diáconos que não resolviam nada. E de repente chegava até mesmo, como acontece muito nas nossas igrejas, alguém pedindo uma ajuda financeira, e aí a pessoa chega e diz, que eu quero falar com o pastor. E sem perguntar, o líder diz assim, tá bom, espera um pouquinho que ele está ocupado, e a pessoa fica lá, até a gente terminar. Quando a gente chega lá, a pessoa fala, eu quero R$10 para comer alguma coisa, uns R$20 para comer. Aí eu pergunto, será que nenhum líder teve capacidade de perguntar e já resolver esse problema? Mas ele falou que tinha que falar com o pastor. Eu dei bronca nos diáconos dessa igreja. Irmãos, resolvam o problema, vejam. Não, é que ele falou que não sabia o que quer. Pergunta. Vamos resolver os problemas. Aquilo que a gente tem condições de resolver, vamos resolver. Chefes de 1.000, chefes de 100, de 50, de 10. Cada um na sua capacidade, mas todos eles plantados, saídos daqui. Eu estou com uma camiseta hoje que fala dos improváveis. E improváveis foi um dos temas da nossa Conferência Nacional. E a ideia dos improváveis é que todo crente no Senhor Jesus Cristo é um provável líder. Ainda que aos nossos olhos sejam improváveis. Aquela pessoa não vai dar nada. Imagine, pastor. Irmãos, quando nós temos dedicação, temos disposição de aprender, Deus faz a obra através da sua vida. Pode passar, pastor. Olha que coisa interessante. Moisés dificilmente teria chegado aonde chegou se não tivesse dividido o trabalho com seus auxiliares, nem preparado os seus sucessores. Essa é uma grande dificuldade de muitos pastores que fazem tudo. Porque se eu não fizer, ninguém faz. Não, o pastor tem que ensinar. Não, se eu não fizer, vai ficar sem fazer. Até para que alguém entenda que alguém tem que fazer. É muito fácil deixando as coisas, não, deixa que alguém faz. Quando a gente tem a iniciativa bem melhor na nossa igreja. O que mais que a gente tem? Olha que quadro interessante. Eu acho esse quadro fenomenal, porque eu tinha um conceito de que formação de liderança em contexto bíblico era uma questão, uma visão administrativa, de sobrevivência. Mas estudando a visão de igreja multiplicadora, eu descobri que a visão de liderança é bíblica. Moisés pegou Josué e caminhou com ele. Capacitou Josué. Quando Moisés faleceu, morreu, Deus chegou para Josué e disse, e aí, meu amigo, Moisés, meu servo, é morto, agora é contigo. Mas não, você já andou com ele? E Josué assumiu o comando. A pergunta é, quem é que Josué treinou? A nação de Israel passou um tempo muito difícil, no período dos juízes, porque não tinha formado liderança. Um outro exemplo de liderança é Elias, o profeta Elias, que tinha o seu moço chamado Eliseu. E Elias subiu numa carruagem sem se despedir. Toma aí, Eliseu, agora é com você. E agora, o que eu vou fazer? Não, Eliseu andou junto com Elias, aprendeu junto com Elias. Elias formou o seu sucessor, o seu líder. O que mais? Nós vemos um exemplo muito importante de Jesus. E Jesus formou quem? Os discípulos. Jesus gastou 3 anos de 24 horas junto com os seus discípulos, andando junto com eles, capacitando cada um deles, para que eles continuassem a fazer. Não é isso que diz? Agora eu capacitei, agora vocês continuem a fazer aquilo que eu ensinei. Essa é a orientação de Jesus. Jesus preparou os 12, preparou os 70 e assim sucessivamente. Essa é a visão de multiplicação de liderança. Um outro exemplo muito clássico é Barnabé. Barnabé é um personagem que não aparece muito nas cartas paulinas, no livro de Atos, mas ele tem uma fundamental importância. Ele abraçou Paulo,
Quando Paulo se converteu, chegou a Jerusalém e todos os discípulos falaram: o quê? Esse homem é um traidor, é um impostor, esse homem queria matar todo mundo, como que ele agora chega dando uma de bonzinho? Barnabé andou com ele, Barnabé caminhou com ele, e Barnabé pôde dizer: não, eu conheço esse homem, eu sei quem ele é. Barnabé defendeu Paulo da visão que os apóstolos tinham de Paulo. E, por último, a experiência de Paulo. O próprio Paulo, nós vamos encontrar dois discípulos, um deles chamado Timóteo e outro chamado Tito. Portanto, Paulo também ensinou dois pastores, seus filhos na fé. E é interessante quando a gente estuda as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, a gente vai verificar que Paulo não ensinava apenas as coisas espirituais, mas a vivência. Timóteo, cuidado, a raiz de todos os males é o dinheiro. Timóteo, cuidado com isso, toma conta da sua saúde. Tantos conselhos que Paulo foi formando um líder chamado Timóteo e Tito. Guarde essa tabela, tire foto no seu celular. Isso é liderança, isso é ordem, isso é bíblico. Então, se de repente o irmão está dizendo assim, os princípios da igreja multiplicadora não são bíblicos, olha aqui, liderança, formação de liderança é totalmente bíblico. Vamos caminhar. O objetivo de todo o processo da formação de liderança não é o fazer atividades. Nós muitas vezes erramos nisso, né? Nós somos eleitos como superintendente da escola dominical, professor da escola bíblica dominical, seja lá qual for o ministério, e quando nós somos eleitos, nós falamos assim: então eu vou fazer da melhor maneira. Ótimo, faça, mas ensine alguém para fazer. O objetivo de todo o processo de formação de liderança é a preparação de líderes que preparem outros e que mantenham esse processo de multiplicação e crescimento. A nossa igreja precisa disso, cada vez mais de líderes, mais pessoas que estejam à disposição. Quero desafiar a você se preparar para ser um pregador do evangelho na nossa igreja. O que você acha? Ai, pastor, eu? Por que não? Se você separar um tempo, se o seu pastor acompanhar junto com você, te der algumas orientações e você estudar a palavra de Deus, puxa vida, quantas vezes que você pode servir? Nós precisamos de pessoas que sejam formadas para que possam desenvolver o ministério. O que mais? A importância do líder multiplicador. E aí a gente está encerrando mais uma preleção. Pode passar, pastor. Voltamos a uma frase que já colocamos. O papel principal do líder é formar outros líderes para que o evangelho chegue até os confins da terra. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Paulo ensinou Timóteo para ensinar outros, para que ensine, homens fiéis, para que ensine a outras pessoas. E aí eu pergunto para o irmão, por que a nossa igreja não se multiplica? Porque nós aprendemos só no conhecimento, no saber. Nós vamos à escola bíblica dominical e eu conheço alguns irmãos. Há 30 anos. Os irmãos são alunos da escola bíblica dominical e eu sei que os irmãos já estão há 30 anos na escola bíblica dominical. Pergunto para o irmão, que escola difícil é essa? 30 anos? O irmão não se formou ainda? E nós adquirimos conhecimento. Aí eu vou te dar um folhetinho, RD1, Evangelho de João, você conhece? Olha, você estude isso com alguém. Ai, pastor, sério? Eu sei que muitos irmãos sabem fazer isso. O que nós precisamos é foco. A nossa função, irmãos, é capacitar pessoas, formar líderes. Líderes, volto a deixar bem claro, não são pessoas que têm cargo. Quando nós pensamos em líderes, nós pensamos no vice-presidente, secretário de tesoureiro. Não somente isso.
Líderes são vidas que influenciam a vida dos outros. E nós precisamos multiplicar os líderes da nossa igreja. Pode passar, pastor? Volta novamente o texto. Guarde esse texto também de Efésios. Deus chamou líderes para capacitar, para aperfeiçoar, para burilar, para tornar ótimo, qualidade, como tem a palavra de excelência, que a nossa vida cristã seja de excelência. Deus tem chamado líderes na nossa igreja para capacitar o seu povo, para fazer da melhor maneira possível. Isso é aperfeiçoar, é capacitar cada vez mais. E eu pergunto, quando é que nós estamos formados? Nunca. A gente sempre está aperfeiçoando. Mas, de repente, o irmão pode aprender um pouco mais e desenvolver o seu ministério e edificar o corpo de Cristo. Assim a nossa igreja vai crescer, não só em números, mas especialmente em qualidade. Para nós terminarmos, uma frase, pode clicar, pastor? Ah, não, já chegamos nas perguntas. Isso aí, está passando muito rápido, pastor. A gente fica aqui só sugando, só alimentando. Com certeza tem sido muito bom. A gente começa a pensar. A primeira questão é, né, por que a formação de líderes é uma ação necessária para a igreja e para o sucesso do ministério? Irmão, sabe o que é liderança? Liderança é aquela coisa que a pessoa faz e contagia os outros. A grande dificuldade é quando um líder faz sozinho e não ensina ninguém. Eu preciso compartilhar uma visão que eu tenho entendido aqui. A nossa igreja, eu conheço a nossa igreja já em 5 ministérios, ou todos os ministérios, todos os pastores eu conheci. E os irmãos sempre passaram. Eu sei que eu deixei os irmãos na mão. Em algum momento eu disse assim, acabou, tchau, estou entregando meu ministério, procurem outro. E eu deixei o recado para aqueles líderes, não sei quantos irmãos lembram, e eu disse, a nossa igreja é uma igreja que trabalha, portanto precisa de um líder de tempo integral. Tchau, eu vou continuar na Caixa Econômica Federal. Foi esta a razão que me fez entender que a nossa igreja podia muito mais coisas. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que nós precisamos formar líderes e formar sucessores. Muitas igrejas hoje têm usado esse recurso. Eu sei que não é costume de igreja batista. Ah, pastor, mas a igreja batista não faz assim. Nós queremos orar, nós queremos chorar, nós queremos desfilar pessoas para saber quem é o pastor. Irmãos, eu estou sendo sincero com os irmãos aqui, é um conselho do pastor Edivelto. Forme líderes, forme pessoas no seu ministério, de tal modo que quando você sair desse ministério, já tenha outra pessoa para desenvolver o seu ministério e a igreja não tem um estancamento, ela não fica parada, mas já tem alguém que vai e desenvolve. Então, o sucesso, e outra coisa, é a igreja que vive tudo na dependência do pastor. Já que a gente está batendo papo aqui, eu vou chamar a atenção dos irmãos. É muito bom a gente também conhecer um pouquinho da denominação. Conhecer um pouquinho de pastores, conhecer um pouquinho de como que é a nossa convenção, porque quando a gente perde o pastor, aí a gente liga para um pastor, né, conhecido, e diz, olha, meu irmão, o irmão pode indicar alguns pastores aí, por quê? Porque a gente não conhece ninguém, a gente nunca saiu daqui. Tá? Alguns irmãos, quando sai o pastor, fala, eu tive uma igreja que eu errei nesse sentido. A igreja de São Bernardo, a igreja que eu saí da Ebenezer e fui para São Bernardo. Fiquei 8 anos lá. Quando eu saí daquela igreja, comuniquei que eu estava saindo, algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, e pastor sai de igreja? E pastor sai de igreja? Eu falei, por quê? Não, pastor, não estou entendendo esse negócio. Como que é isso aí? Não, encerrou meu ministério, eu vou trabalhar. Não estou entendendo isso. Sabe qual é o grande problema? Que a gente descansa tudo no pastor
E quando falta o pastor, a gente não sabe o que fazer, a gente bate cabeça. Eu sei que nós temos vários irmãos experientes da nossa igreja, mas nós precisamos preparar a nova geração. Geração de líderes. E nessa questão também dessa formação de líderes, é que nessa mudança de pastor que acontece por N motivos, né, que ela possa acontecer. Claro, eu também tenho essa visão que eu acho que é importante a gente preparar sucessor, de repente até mesmo um novo pastor, não que vai pastorear como nós estamos pastoreando, mas ele vai se adaptar à sua realidade. Mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que, vamos pensar, hoje eu estou como pastor local da Ebenezer, vamos dizer que eu saia e não deixe, mas se a igreja já tiver uma liderança formada, ela já sabe para onde a igreja quer ir. Sim. Então o pastor que vir, não que ele vai ser engessado, mas ele já vai ter um feedback, olha pastor, a nossa igreja nisso aqui é bom, a igreja caminha por isso aqui. Ele não precisa gastar tempo, que é o que acontece na maioria, às vezes 2, 3 anos, para conhecer a igreja, porque de repente nem a igreja mesmo conhece, às vezes ela vai dizer aquilo que ela acha que é, e depois você vai nos pormenores, como tendo uma visão pastoral, a gente vai saber que não é. Não vou dizer que na Ebenezer foi assim, nem que não foi. Mas a gente sabe que em algumas áreas isso acontece. Então, quando há essa formação de liderança, a igreja cria uma estrutura, cria uma base para que aquele pastor que vier, ele vai ter muito mais facilidade de trabalhar, de desenvolver. Os irmãos vão estar participando, os irmãos vão estar a cada dia, né, sendo agregados a cada dia. Então, eu acho que essa formação ela é importante porque ela não vai simplesmente gerar essa multiplicação, mas ela vai manter essa multiplicação, ela vai manter esse crescimento, independente de momentos que possam estar passando. Vamos para a próxima? Vamos lá, vamos ver o que vem. O que diz aí? Peraí, travou aqui, mas dá certo. Como líderes de igreja, temos preparado outros líderes para nossa ausência, ou será que o trabalho sofreria soluções de continuidade? Comente. A gente acabou de falar sobre isso, exatamente. Como líderes da igreja. Aí a gente está falando sobre líderes de igreja, pastor, eu estou falando também líderes de ministério. Sim, é o que eu pensei agora. Em líderes de ministério. Termina o ano e diz assim, esse ano não quero mais fazer tal coisa, não quero trabalhar. Tá bom, e daí? Alguém que vem aí. E aí Quem? a pessoa, quem? Escolhe Deus lá um proverá. bonitinho. Escolhe um bonitinho. Né? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se eu compartilhei essa experiência com os irmãos de ministério, e também não foi na Ebenezer. Eu aprendi muito por aí, batendo cabeça, irmãos. Eu tinha uma igreja, e quando chegou o final do ano, as irmãs me convidaram para participar da eleição da diretoria da União Feminina Missionária. Pastor, vai lá, porque se ninguém quer aceitar. Aí, então, eu cheguei lá e falei, bom, vamos lá. Aí eles começaram, fulano, não quero, fulano, não quero, fulano, Declínio. não quero, não, fulano, declínio, ninguém quis. Aí uma pessoa diz assim, gente, a esposa do pastor, o irmão sabe, conhece a Deise, que ela não tem perfil para isso. Se quiser pôr a Deise na cozinha, ela vai lá na cozinha. Se quiser limpar banheiro, ela vai limpar banheiro. Mas presidente de União Feminina não é. Aí ela olhou para mim e disse assim, bom, pelo seu ministério, você me ajuda? Te ajudo. Que vou ajudar como? E eu deixei, e ela aceitou. Aí foi um desastre. Chegou no final do ano seguinte, pastor, nós vamos ter eleição de diretoria, eu quero estar lá. E a Deise já falou para mim, não é minha pegada, não tem nada a ver com isso. Aí começou, então vamos lá, vamos escolher para presidente, eu proponho reeleição. Eu falei, o quê? Tá amarrado. Como assim reeleição? É a reeleição da irmã Deise, meu irmão, ela não tem perfil, não fez nada, não é o jeito dela, se quiser na cantina, tudo bem. Aí as irmãs falaram, não, então não. Aí depois cada uma foi olhando para a outra, não, eu não, tá, ninguém, não. Eu falei, irmãs, então deixa eu dizer uma coisa muito séria para os irmãos. A nossa União Feminina Missionária é suspendido o trabalho dela nesse momento. Como assim, pastor? Se ninguém quer ser líder,
Vocês querem pôr até o pastor. Eu já vi isso, viu, pastor? Pastor ser líder dos adolescentes. Né? Ah, não, porque ninguém quer, então vai o pastor. Não, irmãos, isso está totalmente errado. Ah, foi um chororô. As irmãs saíram chorando, dizendo, o pastor acabou com a nossa união feminina missionária. E eu acabei. Já estava acabada, né? Passou janeiro, passou fevereiro, março, abril. Lá para abril, uma irmãzinha chegou para mim, chutando pedrinha, aquela... Pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu não quero ser presidente, mas eu queria pelo menos reunir as mulheres para orar. Aí eu olhei para ela e falei, mas achamos, é esta. Não, pastor, não faz. Está eleita. Irmã! Irmãos, liderança vai ter que pagar preço. A gente vai estudar semana que vem sobre isso. Líder tem que pagar preço, líder tem que trabalhar, líder não é só mandar, não. Ele vai ensinar os outros a fazer, mas ele tem que fazer também. Jesus é o melhor exemplo de líder. Mas a gente precisa, é privilégio. Hoje, de modo geral, eu acho que isso não acontece na igreja Ebenezer, mas nas outras igrejas, ninguém quer assumir nada. Porque, sabe, pastor, eu não quero assumir, porque depois não vou dar conta. Ué, que negócio é esse? Imagine se todo mundo, então, falar que ninguém vai assumir nada, que ninguém vai dar conta. Como que a gente fica de líderes? Complicado, Por quê? né? Porque tem responsabilidade. Mas tem. Tem que ter. Você é líder na sua vida. Você é líder da sua família, meu irmão. Mulher, você é líder da sua família. Você cuida dos seus filhos, você cuida de todo o afazer, você é líder. Todos nós somos líderes. O que nós precisamos é aprender, aperfeiçoar. Eu sei que eu estou falando aqui bem no final do ano, mas eu quero trazer essa reflexão para os irmãos. Que o irmão seja líder independente do cargo que o irmão tem. Que o irmão tenha disposição de aprender. Nosso objetivo, eu quero deixar bem claro, é que através desse treinamento nós tenhamos vários líderes dispostos a aprender. Pastor, o que eu vou fazer com o PGM? Está aqui, mano, a gente está ensinando. Mas e na prática? Então vamos lá na prática. Eu vou lá, vou ensinar você a fazer. O segundo dia, e você vai ver, o segundo dia você faz, eu olho. E chama atenção, eu corrijo. O terceiro dia você já faz, eu já estou mais de longe. Quarto dia pode se virar que você já aprendeu. Foi assim que Jesus Cristo fez com seus discípulos. E nós precisamos aprender e precisamos de líderes. É que na realidade o que Deus quer da gente não é total conhecimento, não é saber tudo, né? É disponibilidade. Sim. E quando nós estamos disponível, Deus age, Deus move. Então a gente precisa se preocupar, né? A gente sempre tem, não, se eu não tiver, quem pode fazer? É que ninguém é insubstituído. Todos nós somos extremamente importantes dentro do ministério, dentro da liderança, mas precisamos, né, nisso capacitar, porque acho que o trabalho é bem feito quando realmente outras pessoas podem fazer. Então acredito que precisamos pensar nisso, né? Que os irmãos também comentem, né, aqui no chat sobre isso. Na próxima aula a gente volta a esse assunto se assim for necessário. Alguma pergunta que de repente a gente não consiga responder aqui, faça um comentário, coloque aí que com certeza nós vamos ter o maior prazer, né, em realmente poder bater esse papo e entender, né, e buscar de Deus uma solução e ver realmente não simplesmente um crescimento da igreja, mas o nosso crescimento pessoal. Porque quando crescemos pessoalmente, a igreja cresce como um todo, né? Então é algo que nós precisamos pensar. Pastor, com a sua permissão, eu quero trazer um exemplo aqui. Líder desde criança. A gente tem que investir. Quando a gente pensa sobre PGM, uma coisa que é linda é PGMI, pastor. Pequeno Grupo Multiplicador Infantil. E aí eu pergunto para você, quem que é o líder de um pequeno grupo multiplicador de juniores? Tá? De 9 a 15 anos, por exemplo. Um outro junior. Sim. Pastor, mas alguém vai ter um líder junto com ele para ensinar, mas quem vai dirigir é ele?
É como um supervisor, né, agora? Nós precisamos ensinar. Os embaixadores do Rei Mensageiro fazem isso fantasticamente, irmãos. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a serem líderes. Eu, desde pequenininho, lá na igreja de Santo André, eu já recitava poesia lá na frente da igreja, participava de peças e sempre tive facilidade de falar no público. Por quê? Porque desde pequeno fui ensinado. Participei dos embaixadores do Rei. Fui várias coisas nos embaixadores do Rei. Aprendi lá. Errei muito. Eu acho que a gente precisa aprender isso. Nós vamos aprender muita coisa sobre liderança. Semana que vem tem mais. O que é importante, o que eu creio que é importante nós como igreja é realmente estar com o nosso coração aberto a aprender. Nós não sabemos muitas vezes, não temos os pormenores daquilo que Deus tem aquilo que Deus quer das nossas vidas. Mas uma coisa sabemos, que o desejo do nosso coração é dele, que nós podemos glorificá-lo. Como? Numa liderança direta num departamento, auxiliando, não sei. Mas quando nós estivermos com o nosso coração aberto a aprender isso que temos sido feito já, o que hoje é a nossa quarta aula já. Então, assim, é estar com o coração aberto. Não vou fazer o estudo para ser líder, não. Vou fazer o estudo realmente para que eu possa crescer diante de Deus, para que eu possa ser útil, para que eu possa realmente estar envolvido na obra a cada dia. E tudo isso, com certeza, né, estamos aí já caminhando para os últimos dias desse ano, mas temos todo um ano para viver. O que Deus vai mover? Sabemos que esse ano que passou foi um ano atípico. Tivemos aí que reaprender realmente a ser igreja, reaprender a cultuar, reaprender a pastorear muita coisa. Que eu não digo nem reaprender, acho que já era desde o original. Se nós não tivesse perdido a essência lá atrás, de repente hoje teria sido muito mais fácil. Mas Deus tem nos dado a oportunidade. Então que podemos realmente todos nós ser líderes multiplicadores, que multipliquemos na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, no trabalho, onde quer que possamos estar, que possamos multiplicar essa essência de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Mais uma vez, vamos sempre dizer, deixe seus comentários, de repente você está assistindo esse vídeo, essa aula em outro momento, não te impede de você colocar a sua pergunta, aí que sempre a gente volta, né, nos nossos vídeos que já estão gravados aí, para ver se tem alguma novidade para a gente trazer. Na próxima aula, com certeza, a gente vai trazer a resposta. Você tem acesso ao meu WhatsApp, o WhatsApp do pastor Helder. Então, a gente está aí para compartilhar e juntos poder aprender. Não sabemos tudo, por isso que estamos aqui para aprender juntos, para que juntos possamos glorificar ao Senhor. Bem, vamos estar orando, encerrando, orando pelos seus pedidos, pela sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por este tempo, obrigado pelos irmãos que têm se dedicado esse tempo a participar, ó Pai, conosco. Obrigado pela vida do pastor Helder que tem se disposto, ó Pai, a estar conosco, a passar todo o conhecimento a qual o Senhor tem dado a ele, tanto na teoria, mas principalmente na prática, na vivência com os missionários, na supervisão a cada dia. E queremos, ó Pai, através disso, ó Pai, termos a partir de 2021 PGMs fortes, não simplesmente por números, mas de vidas sendo resgatadas, de vidas sendo abençoadas, de vidas, ó Pai, se sentindo útil a cada dia. Então, Pai, derrama do Teu poder, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, contempla a cada irmão que participou, a cada comentário, a cada pergunta, a cada pedido de oração que foi colocado, que o Senhor possa, ó Pai, derramar do Teu poder, ser com os nossos líderes da IEB, ser com cada um, para que cada um deles, ó Pai, possa entender a sua missão, de, ó Pai, realmente estar preparando um sucessor a cada dia, podendo trabalhar, podendo mover e entender, ó Pai, o Teu querer e a Tua vontade. Então, Pai, continua conosco, movendo, agindo e derramando da Tua presença. É que eu quero orar ao Senhor e agradecer por tudo que o Senhor tem feito e sabemos que muito mais o Senhor estará realizando nas nossas vidas. É o que eu oro e agradeço a Ti no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Meu pastor, muito obrigado mais uma vez. Alegria. Estamos juntos em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.